Olá para você de casa, é com muita alegria que eu dou a seguinte notícia. O programa Ultracão está no ar. Pandinha, solta os cachorros, porque hoje o programa está muito bom. Para começar, nós vamos falar sobre luto, né? A dor de perder um cão amigo. Aliás, muitas pessoas precisam, inclusive, de ajuda profissional para superar este momento tão desagradável da vida. Vamos falar um pouquinho também sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo em cachorros. E vamos saber também se a raça Pitbull realmente é perigosa. E falando em perigo, vamos conhecer quais são os riscos que o carrapato proporciona na saúde, na vida do seu cachorrinho. Tudo isso e muito mais no Ultracão, que já começou. Uou! Bom, e conforme prometido, neste primeiro bloco nós vamos falar sobre um assunto desagradável, mas que precisa sim ser debatido. Luto, a dor de perder um cão amigo. Nós sabemos que os animais duram relativamente pouco, comparando com o tempo da vida do ser humano. Eles têm aí um período de vida de 10 a 15 anos, que pra gente é considerado um período pequeno, curto demais, E é muito difícil para nós. É muito difícil para nós dizermos adeus, Esse momento de partida é algo realmente muito desagradável. E para conversarmos sobre este tema, eu recebo aqui no estúdio do Ultracão o psicólogo formado pela Unip, Dr. Suhey Youssef, que vai nos ajudar um pouquinho a esclarecer esse assunto. Dr. Suhey, muito obrigada pela presença. Prazer imenso, Priscila, que bom estar no Ultracão. Assisto e acho que é um tema bem bacana mesmo, Falar do cão. Você sabe, Dr. Suhey, eu recebi uma cartinha, de uma senhora que contava no texto que a vida dela tinha acabado, tinha perdido o sentido, porque ela era viúva. Os filhos tinham crescido, tinham casado, ela estava vivendo aquela síndrome do ninho vazio, Você é psicólogo, conhece muito melhor esse termo aí do que eu. E ela contou que ela adotou um cachorro, que inclusive já era adulto e tal, e ficou com esse animal por 7 anos. E esse animal morreu. E a vida agora para ela não tem mais fim, então eu pensei muito na Dona Dolores, eu falei, vou fazer esse tema em homenagem à Dona Dolores, que conversou comigo, nós falamos bastante por telefone. Eu espero, Dona Dolores, que esse programa, que essa entrevista ajude a senhora a superar esse momento tão desagradável. Dr. Suhey, quando a gente fala em luto, seja por um parente, ou por um amigo, ou por um animal de estimação, existe um tempo, assim, que pode ser considerado natural, aceitável? Você lida muito com a perda. A dor da perda, da morte, ela é muito forte. A maneira que você está emocionalmente é que vai determinar o que vai ser de você. Se você está bem equilibrado, bem resolvida, você trabalha a perda de uma maneira mais tranquila. Mas se você está emocionalmente perturbada, não resolvida, não elaborada, você vai sofrer muito. Sofrer tanto que pode cair em depressão, chegando até depressão com suicídio muito próximo. Então tem que se tomar muito cuidado. Porque o amor por um animal, por um cãozinho, ele se assemelha muito ao amor de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe. É verdade. O cão é considerado o melhor amigo do homem. E sempre na história ele foi colocado num patamar de família. Se você pegar os desenhos egípcios da antiguidade, você vai ver que o cão é um deus. Então ele sempre foi cultuado. Olha que coisa bacana. A ponto de ser colocado como o melhor amigo do homem. Melhor que o próprio homem. Tá. Agora, o que é importante para mim? Para algumas pessoas é um relógio, é um carro, é um apartamento, é o status, é a namorada. E para outras pessoas... É o cão. É o cão. Como um filho, realmente. E se você gosta muito, muito, e você perde isso que você gosta muito, você vai sofrer muito. Então, Dr. Suhey, esse sofrimento, por exemplo, uma pessoa perde um parente, perde um ente querido, ela pode chorar uma semana, ela pode chorar um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses.
qual o tempo que é considerado um luto natural da vida? Qual o tempo que a gente pode dizer, não, essa pessoa está chorando, é normal, é natural que ela chore. Passou desse tempo, opa, peraí, precisa buscar ajuda porque está entrando numa depressão. É patológico se persistir há muito tempo. Qual o tempo? Não existe assim um tempo específico, mas eu te falo, se você perde um ente querido, no primeiro dia você vai estar, teoricamente, pode nem ter caído a ficha, como se diz. Mas passa uma semana, 10 dias, essa ficha vai cair. Certo. Você não vai ter nunca mais aquele cãozinho, aquela coisa que você gostava muito. Isso te leva a um processo de depressão, de tristeza muito grande. Mas, se você alimenta essa tristeza, se você não sabe elaborar, e a gente até trabalha muito a perda, quando as pessoas nos procuram em consultório. Como é isso? Vamos imaginar que alguém esteja doente, o cãozinho doente, porque ele vive menos que o ser humano. Então, um presente cãozinho para uma criança é muito bacana no começo, só que existe uma história. Começo, meio e fim. Ele cresce e ele se vai. Então, a gente trabalha a pessoa a elaborar a perda. Certo. Por exemplo, o cachorro está doente, velhinho, vamos começar a dizer, olha, ele está doente, deixa a criança acompanhar. Quando o cachorrinho, no caso de uma criança na família, quando o cachorrinho começa a ficar numa certa idade avançada, o que você está querendo dizer que já é o momento de adotar um segundo cãozinho? Ou adotar, ou conversar e mostrar a situação. Olha, o tal nosso cachorrinho, ele está velhinho, muito velho, ele precisa de ajuda. Faremos tudo o que for preciso, mas de repente ele pode ir morar com Deus. Tá. Colocar no mesmo nível. Quando a pessoa é adulta, como a dona Dolores, né? Dolores, a senhora. Um beijo Dolores. bem grande. É tudo que ela tinha. Mas que ela tinha que ela gostava. Porque quando você não gosta, quando se vai é um alívio. Mas quando você gosta, se você gosta muito, o sofrimento é muito grande. Então, o que está acontecendo com ela? Ela perdeu o que ela gostava. Ela perdeu o sentido da vida. Verdade. A companhia. Eu tenho certeza que ela vivia por ele. Ela se mobilizava para fazer ele feliz. Hoje ela não tem mais sentido. Então, acho que ela precisaria procurar uma ajuda para que alguém acompanhasse os momentos e como ela está se elaborando, como ela está resolvendo a perda. Doutor Surrey, você acabou de falar de buscar ajuda, né? E essa ajuda que você comenta, você quer dizer ajuda profissional? Oi, meu amor, calma, a mamãe tá conversando. E essa ajuda profissional seria um psicólogo, né? Um terapeuta? Ou também um trabalho alternativo, fazer um artesanato, adotar um outro cachorrinho? Eu gosto muito do melhor amigo. De repente, se você tem uma boa amiga, um grande amigo, você pode se abrir, contar as suas coisas mais íntimas. Ele vai te ajudar também, como te visitando, com presença, falando coisas. Se você não tem, de repente o profissional realmente é o melhor caminho. É aquela pessoa preparada, que sabe lidar com a situação, a te ouvir e a te acompanhar. De maneira a diminuir esse sofrimento e fazer você elaborar a perda. Tudo na nossa vida, Priscila, é como você resolve seus problemas. Nós estamos falando em perda de alguma coisa querida, mas você tem outros problemas. Perder um emprego, perder dinheiro, perder saúde. São situações que a todo momento acontecem na tua vida. A maneira que você resolve e que você enfrenta esses problemas vai determinar a tua própria vida. Então, é importante, assim, quando um pai cria um filho, que ele crie para a vida, que ele ensine o que é a vida realmente. E que ele faça de maneira que este filho siga sozinho. Porque não importa o que vai te acontecer, desde coisas terríveis até coisas mais simples. Porque tem pessoas que sofrem com coisas simples. Só que a vida, ela nem sempre é só rosas, tem espinhos. Então você tem um caminho, e neste caminho a tua postura, a tua conduta é que vai determinar. Ou seja, o que você faz, o que você fala, a maneira que você aborda as coisas. E as coisas que você vai gostando ou não do seu caminho, elas vão aparecendo. A quantidade de amor que você dá para aquela coisa, que é importante. Eu tive um caso recentemente de uma criança que tinha um videogame caríssimo. Mas ela gostava de um joguinho baratinho. Essa criança trocou na escola o objeto caro, por um brinquedo baratinho. O pai ficou louco da vida.
Porque imagina, como que você vai trocar um objeto caríssimo por uma coisa simplesinha? O que era importante para aquela criança naquele momento? Aquele objeto. Então, o valor que é colocado na coisa em si. Entendi. E o tamanho da perda determina o tamanho da tua reação. E a tua reação tem que ser equilibrada, uma reação que te ajude pró-vida, nunca contra a vida. Porque o grande problema é sofrer e perder sua vida. Tudo que nós queremos na vida é ser feliz, nada mais. Não morrer e ser feliz. A nossa postura tem que ser desse sentido. Olha, doutor Surrey, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no estúdio do Ultracão, muito obrigada mesmo. E vou deixar um recadinho para vocês de casa, para dona Dolores, né? Se acontecer alguma coisa com o seu cãozinho, né, com o seu animalzinho de estimação, é claro que a gente nunca quer o pior, né? Mas a gente sabe que isso vai acontecer um dia. Nada melhor do que preencher um espaço vazio colocando algo no lugar, né? Então, adote outro cãozinho, você vai estar fazendo o seu coração feliz e vai também proporcionar uma nova vida a um bichinho que está aí, ó, a Deus dará, né? De repente, um animalzinho que está na rua, você adota, então você vai fazer bem para duas pessoas, para você, né? E para o cachorrinho, para dois seres vivos. Doutor Surrey, tem algum contato que você queira deixar para dona Dolores ou para quem está nos assistindo? Eu gostei da sugestão de adotar outro cão. Pode adotar outros animais. Eu queria deixar também um alerta para que todos protejam os animais, particularmente passarinhos que estão sendo dizimados e a ecologia, né, que estão destruindo florestas e destruindo o habitat dos animais. Então, não sei se eu posso fazer essa campanha, claro, mas vamos proteger as florestas, os passarinhos, os peixes, enfim, o habitat natural. E oferecer para a dona Dolores a minha postura, me ajuda. Se você quiser bater um papo comigo, estou à disposição. Qual o contato? Eu vou deixar um e-mail, supersu14@uol.com.br. Tá certo. Eu conversei com o Surrey Youssef, psicólogo clínico, e agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo em cachorros. Não saia daí porque o Ultracão volta já. Sorriu, amigo cão, 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 au, au. Não saia daí, o Ultracão volta já. Já faz tanto tempo que é assim, com carinho e muita dedicação, com trabalho e respeito a Ultrafarma nos traz conforto e satisfação. É mais saúde pra todos nós, fazendo o povo contente. Por tudo isso a Ultrafarma tá no coração da gente. É tão bom sempre confiar em alguém que se pode contar. A Ultrafarma já está no coração do Brasil. Vem pra cá, vem ser mais feliz. É mais saúde pra todos nós, fazendo o povo contente. Por tudo isso a Ultrafarma tá no coração da gente. A gente adora cachorro. Voltamos com o Ultracão e agora chegou o momento de falarmos de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e isso também acontece em cachorros. E para isso eu recebo aqui no estúdio do Ultracão a Super Nani Dogs. Muito obrigada pela presença. Obrigada e também pelo convite. o Leandro Souza. Muito obrigada, Leandro, por vir aqui no programa. A Super Nani, ela é adestradora, e o Leandro, ele é dono, é proprietário de um canil que fica em Mogi das Cruzes, né? Estado de São Paulo? É interior de São Paulo? Nós estamos localizados no subdistrito da cidade de Biritiba-Mirim. Ah, não é Mogi das Cruzes? Dá cerca de 20 minutos do centro de Mogi. Ah, tá certo. E o nome do seu canil é Enchantress? Enchantress. Enchantress. O que significa essa palavra, Leandro? Na realidade é algo muito antigo, assim, até onde me consta, vem como algo como encanto, encantamento. Poxa. É que na realidade é um nome que vem já de geração passada, assim, legal, né? Bacana. Então, saímos de história, vamos agora para a saúde, vamos falar de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Bom, primeiro eu vou conversar aqui com a Iracema, Super Nani Dogs. Nani, isso acontece muito então com cachorros também? É bem comum? Muito comum, mais comum do que você possa imaginar. Mas assim, e é mais em cachorro que fica
preso dentro de casa ou pode acontecer com um cachorro que fica no quintal? Nossa, principalmente. Tem alguma raça Não. que é mais comum? Como que é? Me fala um pouco do histórico do toque em cachorro. Esse transtorno obsessivo compulsivo nada mais é do que uma obsessão. Certo. Nos animais acontecem geralmente por confinamento, por a pessoa não conviver com o animal. As pessoas pensam que deixar o cachorro no quintal, porque ele tem espaço, é legal e não é legal. Você vê muito mais cães com transtorno, pelo menos eu atendo, compulsivo obsessivo por confinamento em quintal e ficar sozinho, que começa a girar. Aqueles que rodam atrás do rabo para pegar o rabo? Tem vários. Latir compulsivamente, Tá. copular compulsivamente, que as pessoas não se ligam que às vezes o cachorro tem toque tentando copular na perna, em objetos, em brinquedos. Tem uns que tem mania de morder a patinha. Aí entra na automutilação, que é morder, lamber. O cachorro pode lamber ele mesmo ou outra pessoa. Você vê às vezes cachorrinhos que lambe o dono. Então tudo isso, latir, girar. Mas também pode começar quando a pessoa repete o nome, fala não, pune o cachorro. Isso pode ser então devido à falta de carinho, à falta de contato com o dono? Pode ser, mas também pode ser do dono achar graça quando ele faz uma coisa, quando é filhote. E aí ele dá risada e o cachorro vê que fazendo essa coisa vai chamar a atenção do dono, aí ele continua, aí vira uma obsessão, aí vira uma doença mesmo. Por exemplo, eu atendi já cachorro que é um som, desencadeava latir, pular, girar e babar. Como se estivesse dançando. Não, fica uma coisa bem gira. Eu atendi outro cachorro que ficava no quintal, ele fez um buraco em volta do jardim porque ele corria em círculos. Nossa, compulsivamente. Ele não parava de correr em círculos. Eu atendi outro que tinha toque por passava o carro na rua e refletia na parede, então ele girava, pulava por conta de ver o reflexo do sol. Nossa. Então tem vários tipos de transtorno. Quando você vê que o negócio está ficando repetitivo e sem controle e sem pausa... Aí já é toque. O cachorro fica exausto, o cachorro não dorme. Então, eu já transtorno obsessivo compulsivo, o cachorro fica ofegante o tempo todo, babando. Então, a partir do momento que você vê que tem alguma coisa que não está normal, de ficar em alerta 24 horas, enfim. Aí você demite o cachorro de ser cão de guarda e corrige sem assustar, sem fazer um monte de outras coisas, e aos pouquinhos o dono vai conseguindo. Tá, já vamos falar da correção. Deixa eu bater um papo aqui com o Leandro agora. Leandro, lá no seu canil você tem várias raças? Sim, lá nós temos cães de várias raças. Né? E sobre o assunto, a gente vê que isso não tem ligação direta a uma única raça. Acontece com né? todas? Acontece com várias raças, com vários exemplares, independente da idade deles. Certo. Né? E cada um com a sua peculiaridade dentro do assunto. O que você já observou assim de diferente? Vamos lá, a questão da lambedura em excesso. Né? Geralmente aqueles cães que mudam Mas bruscamente... você fala o cachorro lamber o ser humano ou ficar se lambendo? A princípio, as próprias patas, as suas próprias regiões, correr atrás do rabo. Alguns chegam até em fase assim, de automutilação. Né? Eles acabam estressados, eles estragam, eles acabam se machucam? Se automutilando. O excesso de lambedura leva a ferimento nas patas. E quando você menos espera, eles estão comendo as unhas e eles perdem o controle disso, a ponta da cauda, enfim. Como já vi também casos né, de cães que acabam adquirindo o hábito com um outro cachorro. Não faz nele, mas faz em outro cão que vive junto. Né? Lambedura em excesso nas orelhas, às vezes faz até arrancamento de pelo mesmo do outro exemplar. E lá no seu canil, que atitude você toma? Você separa esses animais? A primeira coisa é pensar na qualidade de vida deles. Certo. Né? Eu sempre falo, a gente quando fala de canil, a gente imagina essas publicações meio bobas de internet, um monte de cachorro empilhado em gaiolas um em cima do outro, né? E na realidade eles têm de ser tratados como vidas, respeitados dessa forma, né? Lá os casos são raros, né? Não dá pra falar que não acontece porque a gente vê até mesmo aquele cãozinho filho único de uma casa pode sofrer com isso, né? Então assim, qualidade de vida mesmo, né? Tentar
deixar o máximo área de passeio, brinquedos, enfim, tudo ao redor deles para que eles eliminem o seu estresse de forma com que a gente também não tire a naturalidade do cão, de ser um cachorro, né? Eu muitas das vezes falo que às vezes o cão demasiadamente humanizado, que é aquele cachorro que se priva das necessidades de ser um cachorro, de brincar como um cachorro, enfim, acabam tendo grandes propensões a isso. Tá, agora, e os cachorros, assim, humanizados, Super Nani? Por exemplo, a pessoa gosta tanto do bichinho, tanto, que ela coloca lacinho, coloca sapatinho. Já viu gente que coloca Sim. sapatinho no cachorro pra sair na rua? Bota aquelas botinhas assim, e o cachorro não consegue nem andar direito, parece um robozinho. Bota lacinho, bota sapatinho, leva toda semana pra dar banho, entope o cachorro de perfume, que às vezes a gente cheira o cachorro, espirra até de tão perfumado que o bicho fica. Isso também pode causar algum toque no animal? Obviamente, quando você compra um cachorro que não seja de um canil, que não tenha a vida de uma forma equilibrada, que fica no pet shop, confinado, enfim, tudo isso, o antes, desde a hora que nasce, o cão aprende desde a hora que nasce. Quem diz que filhote não aprende, tá errado. Eles aprendem desde o segundo, o faro e tudo mais. Então, a partir do momento que você tem uma exposição do cachorro, aquele estresse dele ficar numa gaiola, dele não ter interatividade com as crianças, com o dono, ele ter regras dentro de casa. A partir do momento que você põe a cachorrada para dentro de casa, coloca regras e corrige de uma forma legal, você consegue. Muitos cachorros ficam com o pênis machucado de tanto lamber, de tanto tentar tirar o perfume. Gente, banho de chocolate, spa, chapinha, é pra gente, não é pra cachorro. Quem quer ter um brinquedo, compra uma boneca e faz. Eu sou totalmente contra. Eu acho que daycare é legal. Spa não é legal. Então, eu sou contra esse tipo de humanização. Daycare é pro bichinho brincar, Daycare e spa é pra embelezar? Brincar. Spa é a dona que pega o cachorro e toda semana dá banho de chocolate no cachorro, dá banho disso, dá banho daquilo, faz o banho de ofurô. Desculpem as pessoas que ganham dinheiro com isso, mas eu sou totalmente contra. 80% dos cães que têm transtorno obsessivo-compulsivo são medicados. Isso é remédio, não é a solução para isso. Nani, quando você fala assim dos clientes, né, dos cães que você já atendeu, você acredita assim que esses transtornos, eles aparecem mais nesses cachorros que são de apartamentos, que são de casas, ou a pessoa pegou o cachorro da rua? Ele também pode vir com esse transtorno? Pode. Eu adotei um vira-lata, e ele também, é comum um vira-lata também vir com esse transtorno? Porque ele, a princípio, ele tem aquela vida livre na rua, né? Apesar que ele deve ter medo de carro, medo de ser atropelado, pode ser chutado por muitas pessoas, né? É comum também esses cães de rua virem com um transtorno, com toque? É comum. E, às vezes, fogos de artifício fazem o cachorro entrar numa crise de toque. O dono falar não o tempo todo, pegar o jornal, bater. O toque pode ser relacionado com medo também? Com medo. Ele começa a se assustar e começa a ter nunca teve isso. Aconteceu isso, a empregada bateu, a empregada batia a panela. Então, tudo pode gerar. A gente não sabe o que esses cães da rua passaram. E é tão fácil você resolver um problema comportamental com amor, respeito, calma e lidar com o cão de uma forma diferente. Comer cocô. Tem cachorro que come cocô o tempo todo, então pode ser cropofagia, e nós já fizemos uma entrevista aqui sobre então, isso pode ser um transtorno obsessivo-compulsivo, de cada cocô ir lá comer o cocô Então, por conta de quê? Por conta de foi tirado da mãe muito cedo, não aprendeu a se higienizar, ou o dono gritava tanto e batia o jornal e fazia um monte de coisas que eu não concordo de punição, o cachorro vai passar a comer o cocô para esconder. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atento do jeito que cão não é criança, então é uma linguagem diferente. Se você tiver paciência de copular, tem animais que arrancam um pedaço do pênis, de tanto copular. Então, não adianta você assustar, porque ele vai fugir de você para fazer isso. Tá, então assim, partindo do princípio, em relação a pessoa que está em casa nos assistindo, se ela precisa saber se o cachorro dela tem algum indício de toque, né, de transtorno obsessivo compulsivo. Então, a primeira dica que você dá é se ele tem algum movimento repetitivo, Isso. assim, constante. Essa é a primeira dica? Primeiro. Tá, qual que é a segunda, Nani? A segunda é
ver o ambiente que ele tá, se tem vizinhos, porque o que eu digo é que o cão vai ser o que os seus vizinhos, os seus amigos e os filhos dos vizinhos vão fazer dele. Então, tem que ficar atento. Coloca uma câmera em casa, eu sempre falo isso para meus clientes, para ver como a empregada trata, como a faxineira trata, como o marido trata. Aí você vai ter uma avaliação, tudo que é repetitivo e não é normal. O cachorro pular, latir. Às vezes a pessoa acha bonitinho esses poodles pequenininhos, latindo. Tem um transtorno obsessivo. Falando em pequenininho, aí, tá cadê aqui o o meu Lucas, cachorro? tá aqui no meu pé. Lucas, vem cá, Então, vem. ele tá chegando pertinho do Billy aos pouquinhos, né, Billy? Tô tão aqui distraída que eu até esqueci dele. Legal. Tudo que você vê que não é normal e que pode estar automutilando, lambendo o gato muito, que nem o dono muito, outro cachorro muito, lambendo parede muito. Tem cachorro que come parede. Então, a partir do momento que você vê que uma coisa não tá legal, procurar uma ajuda comportamental, porque com certeza é mais fácil de resolver do que medicar o cachorro. Vamos fazer uma coisa? Vamos dar um exemplo com o meu cachorro? Olha, pra quem não sabe, o meu cachorro tem nome de gente, tá? Se você de casa chama Lucas, não fique bravo, porque esse também é o nome do meu cachorro. Então, vamos dar um exemplo com o Lucas. Lucas fez xixi aqui no meio do estúdio, por exemplo. Então, eu não posso chegar e falar, Lucas, olha o que você fez. Tá errado? Tá errado. Você tá adestrando o cachorro ao contrário e tá fazendo ele fazer xixi em tudo quanto é lugar que você marcar. Então, como que eu tenho que fazer? Ele fez xixi lá. O que eu faço? Usar Porque tem um gente produto. que pega o cachorro, esfrega o focinho do Ai, cachorro meu no Deus xixi e do dá uns céu. tapas na bunda, né? Eu já vi gente fazer isso, eu não faço. Não. Primeira coisa, não bater, não punir, não assustar. Você vai ignorar o xixi errado e fazer o elogio na hora que tiver o xixi certo. Eu finjo que não vi, vou lá, limpo. Usar um produto adequado, que não seja vinagre, álcool e tudo mais, porque as pessoas acham que Veja, pessoal, não usem Veja. Todo quê? produto de limpeza que tem amônia... Não usar pra limpar o xixi? Não. Por quê? As pessoas pegam Veja, Vem cá, passam eu falei o nome dele, agora ele acha que eu tô... Passam Veja na... Eu tô fazendo propaganda do... Tá bom. Passam Desinfetante. desinfetantes com base de amônia. A amônia é a base da urina do cachorro. Então, se você limpa o fogão ou a máquina de lavar, você está chamando ele para fazer xixi no lugar que você está limpando. Então, tem produtos Gente, adequados olha para que você usar. interessantes. O álcool e o vinagre não adianta nada, só vai deixar a casa fedida. E aquele no stop também não adianta, porque você já ensinou ele fazer xixi naquele lugar. Então, você tem que higienizar o lugar. Com o quê? Errado, outra com coisa? produto que tem no mercado. Tem vários produtos tá. bons Que não no tem mercado. amônia na composição. Que não tem amônia, que são... Você dilui 10 ml em 5 litros de água, já deixa o balde pronto. Tá. E vai correndo pro lugar legal e... muito bem, xixi aqui. Então quando ele leva o fizer jornalzinho, xixi, fez lá no jornal, aí a isso, gente leva o faz festa. jornalzinho pra cá, leva a passear, pega o jornalzinho, coloca no xixi certo. Dica pra quem não pode pagar um adestrador e você pega o xixizinho da rua e coloca onde você quer e muito bem, xixi aqui. Com alegria, carinho e beijo, eles aprendem tudo que você quiser. O meu cachorro aprendeu uma coisa que você que me ensinou outro dia. Quer ver? Deixa eu mostrar. Lucas, não vai fazer feio, hein? Dá patinha, dá patinha. Dá patinha. Poxa, Lucas, você vai fazer eu passar vergonha na frente de todo mundo. Não. Você Dá põe patinha. ele de frente pra você. Dá patinha. Uma coisa que você fez errada. Você pode pedir uma vez. Entendeu? Eu vou fazer com o Billy, só que eu tenho petisco aqui. Tá? Ele não fez Vou uma dar pra pra essa todo vergonha. mundo. Tá? Falando em comida, esse daqui é... Eu vou fazer com todo mundo. saco sem fundo. Senta. Bate aqui. A outra. Resmunga. Isso. Resmunga. Muito bem. Agora você vai pedir pro seu bate aqui peraí, e deixa eu pôr colocar a mão. minha cola aqui Você só atrás. põe a mão, fala uma vez Dá patinha. e recompensa. Uma vez você fala. Muito Dá pro bem. Dá pro flash. Olha lá, Billy, olha lá. Procura, Billy, olha lá. O Flash veio de barriga cheia. Por isso o que ele é Billy também tá magrelo. de barriga Flash é cheia. fresco mesmo. Por isso que ele é magrelo. Olha, eu falo e não canso de repetir que na próxima encarnação eu vou querer ser uma Whippet. Magrela,
Não ligar pra comida, olha, ele até reclamou querendo mais. Então. Leandro, olha, falei bastante com a Nani, agora eu vou falar mais um pouquinho com você, depois a gente vai mudar o bloco, porque a gente vai falar de pitbull daqui a pouquinho. Leandro, o que você faz lá no seu canil quando começa um problema aí de toque? Você A primeira coisa... Você contrata a Nani. Ficaria um pouquinho complicado com a quantidade de cães. A primeira coisa, a gente vai procurar saber o que está gerando aquilo. Tá. Né? Confinamento excessivo, né? O excesso de cães, talvez, aquele outro que brinca demais e acaba deixando aquele numa situação não tão agradável, porque os cães são como nós seres humanos, né? Se a gente for analisar, um adora brincar e o outro não gosta, né? Então a gente vai primeiro avaliar o que está gerando aquilo, né? E depois amenizar isso, né? Sempre levando em conta que são animais, porém merecem respeito, né? Nós temos de respeitar os limites deles, né? Então existem vários fatores, né? Que nem assim, também a questão dos cães de pelo longo que a gente tem, né? Talvez o excesso de banho, o excesso de escovação, também isso gera um estresse para o animal, né? Então a gente tenta reduzir esses fatores ao máximo, que nem assim os lhasas, né? A gente tem muitos lhasas lá e hoje estão todos tosados, porque nós tivemos problemas de o excesso de banho, o perfume, aquilo não agrada, chega uma hora que o cachorro começa a se esfregar na parede, e aí quando você menos espera, virou um hábito, ele está se esfregando e se esfregando, mesmo às vezes quando não tomou banho, né? Então assim, reduzir ao máximo, né? O que sempre falo também para as pessoas é que hoje o que a gente mais ouve, né? E até vocês já tocaram nesse assunto, é o fato de comer cocô, né? Então, assim, a gente tem que levar em conta também que determinados fatores que o animal passa na infância, eles acabam carregando isso para o resto da vida. Já vi casos de filhotes, né, que viveram, assim, em condições deploráveis quando criança mesmo, assim, quando criança, entre aspas, quando filhotinhos mesmo, naquela fase que começa a se alimentar, e não ter o alimento ideal ali, porque a mãe acaba comendo e o filhote não. Né? E aí ele vai o quê? Ele vai lamber as fezes da mãe, porque é diferente, ele acabou de sair da caminha, são os primeiros passos, e aí eles acabam adquirindo esse problema e carregando para o resto da vida, porque virou um hábito de... Falta de proteína, exatamente. Né? E é aquele fator também, né? Às vezes as pessoas querem adquirir um bebezinho e educá-lo de uma maneira assim, brusca, né? E aí entra naquele fator, o animal leva tanta bronca que ele acaba, fiz cocô, fiz errado, vou comer o cocô para esconder e ninguém brigar comigo. Tá certo. É bem assim. Olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês dois, o nosso tempo é curto, eu já vou ter que mudar o assunto para pitbull. Nani, qual o contato que você vai deixar aqui pro programa? Bom, o meu site www.supernanidogs.com.br tem um monte de abordagens legais. Meu Facebook, Super Nani Dogs. Meu canal, Super Nani Dogs Brasil, desculpa, e meu celular, 11 99761 8350. Pode ligar que eu dou dica pro telefone. Não tem como não achar essa mulher, é contato que não acaba mais. Leandro, qual é o seu contato? Nosso site que é www.escolhaseufilhote.com.br, né? E um de nossos telefones de contato que é o 11 4283-0173. Tá certo, muito obrigada mais uma vez pela presença de Nós vocês que dois. agradecemos. Obrigada ao Billy, obrigada ao Flash, o Lucas vai continuar. Olha, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos saber se a raça Pitbull realmente é perigosa. Não saia daí porque o Tracão volta já. Língua de fora, água no rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, água no rabo, levanta a perna e faz xixi. Já faz tanto tempo que é assim, com carinho e muita dedicação, com trabalho e respeito a Ultrafarma nos traz conforto e satisfação. É mais saúde pra todos nós, fazendo o povo contente. Por tudo isso a Ultrafarma tá no coração da gente. É tão bom sempre confiar em alguém que se pode contar. A Ultrafarma já está no coração do Brasil. Vem pra cá, vem ser mais feliz. É mais saúde pra todos nós, fazendo o povo contente. Por tudo isso a Ultrafarma tá no coração da gente. O programa que eu mais gosto é o Tacão.
Voltamos com o programa Ultra Cão e agora chegou o momento de falarmos sobre um tema bem polêmico. Afinal de contas, o Pitbull é ou não é uma raça perigosa? E para falarmos sobre este tema, eu recebo aqui no estúdio do Ultra Cão o adestrador Arthur Reis, que veio diretamente da Cão Cidadão. Muito obrigada pela presença, Arthur. Eu que agradeço. E recebo também a protetora Ione Armelin, que veio lá do Grande ABC, Santo André. Muito obrigada pela presença, Obrigada Ione. a você, Priscila. E a Ione trouxe aqui no estúdio o Marley, que é esse pitbull que está aqui no meu pé, Marley? com uma almofada, e não tira essa almofada da boca por nada. Mostra o Marley, isso, mostra o Marley. Marley, ele é mansinho, ela vai contar a história do Marley, que por sinal é uma história bem triste. Bom, primeiro, Ione, conta aqui pra gente como é que o Marley chegou na sua vida. O Marley chegou mais ou menos por um acaso. Tá. Porque umas protetoras foram ajudar a Leda, Certo. lá no Clube de Campo. A Leda é uma protetora, que mora no Clube de Campo, que é um bairro De localizado Santo na André. região de Santo André, e é uma região de mananciais, né? Uma região que tem Isso. muitas árvores e tal. E só para quem está em casa que não conhece, para se localizar, né? Então é uma região que tem muitas árvores e muitas pessoas descarregam, né? Desovam os animais por lá. Ok, pode continuar. E daí eu fui com a veterinária, com mais algumas protetoras, e nesse dia eu conheci o Marley, foi dia 23 de junho. A Leda que encontrou o Marley na rua. A Leda encontrou o Marley na rua, o Marley estava praticamente morto, ela foi trabalhar e voltou, o Marley estava no mesmo estado, ela recolheu, ele estava com uma bicheira enorme, tanto que a falta dessa orelha é devido à bicheira ter comido, ela tratou dele, mas ia tratando na rua, e ele estava magro, daí eu me apeguei a ele, eu falei, não, traz ele para minha casa, que eu tinha conseguido até um canil para ele ser tratado, mas no Certo. final ele ficou em casa. Já faz alguns meses que ele está lá, já engordou, castrou, tirou o tumorzinho do pipi que ele tinha também, mas ele foi vítima, ele foi jogado do rodoanel. Nossa. Um caminhão de água passou por cima dele. Então, Isso os moradores que relataram a história do cachorro. isso. E os dentes Tá. dele são todos cerrados, por isso que a gente Cerrados acha... mesmo? Mas assim, Cerrados. pelo homem, o homem cerrou, ninguém Isso, cerrou. por isso que a gente acha que ele pode ter sido isca de rinha para treinar algum outro pitbull para e não pra apanhar. rinha, que Porque os horror. dentes dele são todos cerrados. Ai, que horror. Mas o Marley é um cachorro, é um cão da raça Pitbull que, pelo jeito, né, pelo visto, foge dessa exceção, ou pelo menos foge dessa fama, dessa má fama que o cachorro, que a raça Pitbull carrega, que é levado aí como um cachorro bravo, né? Um cachorro má, porque o Marley é um cachorro bem dócil, né, Ele é Ione? muito dócil. Nossa, ele tem um apego com os brinquedinhos que agora ele tem, sabe? Certo. Ele é muito bom, ele gosta muito de criança. A Leda falou que ele acompanhava as crianças até o ponto de ônibus para ir para a escola. Então ele é uma coisinha, eu acho assim que vai muito, tudo bem, o Pitbull é um cachorro forte, é um cão de guarda, mas assim, depende muito da criação que você dá. Apesar que eu acho que pelo tanto que ele sofreu, ele deveria ser um cachorro agressivo. Pelo menos com a gente, porque ele sofreu nas mãos de humanos. Mas ele né? retribui o amor que vocês dão pra ele, né? Isso Demais. é um fato. Agora, Arthur, você como um adestrador, né, um profissional da área que entende o comportamento dos cães, o que você tem a nos dizer referente à raça Pitbull? Na sua experiência, é considerado uma raça perigosa? Depende de como o dono cria esse cachorro? O que você tem a nos dizer, Arthur? É uma raça que merece alguns cuidados específicos aí, pelo Certo. potencial, pela força que ele tem. Então não seria apenas o Pitbull, poderia ser também o Rottweiler, Sim, qualquer cachorro. um Doberman, Sim, certo. Inclusive, mundialmente, aí, tem pesquisas mundiais que provam que a raça mais agressiva aí são os Dachshunds. Qual que é o que são Dachshund? os cofapzinhos, aqueles salsichinhas. não acredito! Então a gente vê que eles estão à frente dos pitbulls aí, dos Mesmo? Rottweilers, dos Dobermans. E a gente fala que a diferença é só isso, que um Dachshundzinho vai te morder, ele mal vai rasgar sua calça. O pitbull mordendo, ele tem o potencial mais forte. Então, o cuidado que a gente fala é isso, é a criação dele. O pitbull, ele tem uma tendência natural aí para não ser muito sociável com outros cães. Tá. Então, a gente tem que preservar para desde pequenininho fazer essa socialização legal com ele, apresentar ele para pessoas diferentes, cães diferentes, de tamanhos diferentes, e para ele ver que aquilo ali é tudo legal, que tudo é bom para ele, aqueles outros animais.
E tomar esse cuidadinho aí do adestramento, tudo pra a gente fazer a parte da obediência dele, pra gente ter um controle legal sobre ele por causa do porte dele, da força que ele tem. Tá. Não diferente de qualquer outra raça grande aí. Agora, Arthur, é comum, por exemplo, assim, o Pitbull, ele pode ser, se ele for criado de uma forma agressiva, né, de uma forma rígida, ele pode sim se tornar um cachorro agressivo. Sim. Como você mesmo disse, outras raças também podem ser assim. Agora, existe também, Arthur, a questão da genética, assim, por exemplo, o Pitbull, ele vem assim no DNA dele, pode ter aquele pinguinho de agressividade também, diferente de um York, por exemplo. A agressividade aí, ela tá ligada à genética do animal, sim. Tem uma porcentagem de genética. Mas isso não fica preso especificamente à raça. Seria do exemplar daquela raça. Então, assim, o pitbull macho e a fêmea que são agressivos, eles cruzam. A tendência dos filhotes deles se tornarem agressivos é muito maior. Por isso que a gente fala, você comprando um pitbull de um criador sério aí, que toma esse cuidado dos exemplares ali da raça dele, do plantel dele, de cães controlados, sociáveis, já exime muito esse problema aí futuro dele querer se tornar agressivo. Certo. Geralmente os pitbulls agressivos aí é por influência do ser humano mesmo. É o pessoal que cria ele de forma errada. É um cachorro que precisa de muita atividade física, ele é um atleta aí por natureza, e aí o pessoal acaba confinando ele em espaços muito pequenos, preso só em corrente, não alimentam ele, achando que deixando ele com fome ele vai se tornar mais agressivo, e aí acaba que ele perde a confiança no ser humano, aí ele acaba atacando mais por medo do que por se tornar bravo mesmo. Vem cá, Lucas, com a mamãe, ele quer meu colo. Não adianta, esse daqui é grudado comigo. Agora, eu tenho uma outra dúvida, por exemplo, esse cachorro, o Marley, ele chegou aqui, desde o momento que ele chegou, ele não larga essa almofada da boca. É um cachorro super dócil, se você puder mostrar, Tatão, abaixa aqui, ó, deixa eu só não pisar no rabo dele, senão ele vai ser o contrário. Ó, ele é muito mansinho, a gente brinca com ele, ó, Marley, então a gente faz carinho, ele agora há pouco estava abanando o rabo pra mim, então ele brinca, mas ele não larga essa almofada por nada. Daqui, Marley. Daqui, ó. Se a gente brinca que vai... Calma, Lucas. Se a gente brinca que vai pegar, ó, mais ele segura. Olha o rabinho. Mostra o rabinho dele, Tatão. Ele tá abanando o rabinho. Ali, mostra o rabinho. Isso, ó. Ele tá feliz, tá brincando comigo, mas ele não solta essa almofada. Por que isso, Arthur? A gente pode relacionar com uma compulsão em ser humano mesmo. Que da pessoa que fica nervosa ali, que fica estressada com alguma coisa e vai roer as unhas, tem que lavar as mãos. Seria ali. tipo um toque de cachorro? Como toque se fosse canino. um toque. Pronto, isso. estávamos no bloco anterior falando de toque, tem um exemplo aqui. Poderia ser. E é um comportamento que, assim, a compulsão a gente trabalha quando ela faz algum mal pro animal. Isso faz mal Então, pra ele? Pra ele não tá causando nenhum desconforto pra ele, nenhum problema físico, nada. O que seria? A gente poderia tirar um pouquinho, trabalhar um pouquinho essa compulsão pra ele interagir mais com as pessoas. Pra a vida dele se tornar mais divertida e ele saber que tem a almofadinha, mas que eu posso receber o carinho, posso dar uma voltinha, fazer um comandinho, alguma coisa. A gente vai tratar a compulsão que nem o cachorrinho que é compulsivo por lamber as patas, por ficar arrancando pelinho ali, por morder a cauda. Aí a gente entra pra tratar esse problema porque ele vai causar algum mal pro cachorro. Compulsões que não vão fazer mal pra ele, a gente resolve deixar ela mais ou menos do jeito que tá mesmo. Porque a compulsão não tem cura. A gente vai ter que direcionar essa compulsão pra outra coisa. Não tem cura. O medo é a gente tirar a compulsão dele pelo travesseirinho e ele transferir essa compulsão pra morder a pata. Então ele pode passar a se prejudicar. É super comum o Golden, que vem receber a gente na casa aí com o brinquedinho na boca, com a bolinha na boca, nada mais é do que uma compulsão dele. Ele fica ansioso porque a pessoa tá chegando, ele fica preocupado, ele pega essa bolinha pra extravasar ali naquele momento. Certo. Então, dependendo do que ele focar nessa compulsão, pode até ser uma coisa saudável pra ele. Pode tirar um comportamento indesejado que ele teria com isso. Arthur, no momento do intervalo, antes de começarmos esse bloco, o pessoal aqui da produção teve um que falou, nossa, ele tá segurando a almofada para não segurar a perna de alguém. Então, assim, já tem essa... Não foi? Quem falou isso? O Pernambuco falou, né? Foi o Pernambuco. Então, assim, é a imagem que a gente tem, né? Poxa, ele tá querendo morder. Então, o fato dele segurar a almofada não é porque ele quer morder. Não. É porque ele tá
é de certa forma uma brincadeira. Sim, para ele tá extravasando ali, a necessidade ali. Igual a pessoa que fica nervosa, começa a apertar as mãos ali, estala dedo, rói unha. Aqui ele está em um momento, ó, ele tá até, será que ele tá com sede? Aqui ele está em um momento que é fora do habitual dele, né? Ele está num ambiente estranho, num estúdio, nós estamos com vários holofotes, né? Aqui tá bem quente e ele pode estar desconfortável. Isso, e a válvula de escape dele. A válvula de escape tá é a sendo almofada. Porém, agora vamos lá. Ione, ele fica assim em casa também? Fica. É o que eu imaginava. Fica. Porque assim, esses dias nem parece, mas a almofadinha dele foi lavada, colocada no varal. Ah, mas se ele fica no chão Onde estava esfregando? A almofadinha? Ele mesmo, ele foi, pulou no varal. Ah, é dele, não tem que estar no varal, tem que estar com ele. É dele. E ele vai dormir, é uma coisa engraçada, soltou. é dele. Opa, ele pegou leva. de novo. Não, que vai ver, já estava muito babado. Mas isso, ele veio na rua carregando essa almofadinha. Como eu estava carregando minha bolsa, ele estava carregando a almofadinha dele. Que engraçado. É dele, é um Então, apego. na sua casa, ele lá na caminha dele, no momento de sossego dele, ele também fica segurando a almofada na boca. Ou é almofada, ou é um brinquedo de couro que a Leda fez para ele. E era um resto de caminha, aquela caminha boia. Então tinha sobrado aquela parte que era um redondinho, inclusive lembra pneu, né? Que não sei se ele pulava em pneu. E aquilo ele arrasta até hoje, Ou só seja, sobrou paninho. Ele tem só necessidade arrasta. de sempre estar segurando alguma coisa. Ele tem que ter alguma coisa na boca, que nem curioso no clube de isso, campo, né, Arthur? ele carregava os blocos na rua. Acho que era como se fosse um Blocos troféu. de construção? Isso, ele arrancava, né, Leda? Olha a do força chão desse e animal. carregava. Assim, o dia inteiro, e abanando o rabo. E hoje ele pode até não estar se sentindo estressado e continuar com esse comportamento, que o teste pra gente saber se é uma compulsão ou não é justamente você tirar o fator estressante ali dele. Se ele continuar com aquele comportamento, é porque já se instalou essa compulsão. Tirar a almofada. O que está estressando ele. Então, como elas resgataram ele, tem aí a ideia que pode ter sido treinado aí para tentar participar de rinhas ou esse maus tratos, ele pode ter adquirido essa compulsão por causa do estresse que ele tinha nessa época, que era quando ele pegava os blocos, pegava tudo isso. Essa compulsão fica instalada nele aí. Só dele morder o bloco ali, ele já relaxa um prazer, ele já faz algumas associações no cérebro ali que liberam prazer para ele, vai liberar as endorfinas para ele, e ele vê que isso relaxa. Então ele já vira quase uma regrinha pra ele, que eu vou sair na rua, nossa, eu tenho que estar com isso aqui porque eu vou me sentir muito melhor estando com essa almofadinha do lado. Igual a criança que tá com medo de ir no primeiro dia pra escola, e você fala, não, pode levar seu brinquedo aqui, ó, leva sua bonequinha junto. E ela se sente melhor com aquilo. Pra ele pode estar tendo a mesma coisa. Ione, o Marley, ele tem contato com criança na sua família? Não, com criança não, mas no clube de campo ele tinha, inclusive ele acompanhava as crianças até o ponto de ônibus para elas irem para a escola. Ele sempre fazia, como acompanhava. se fosse um guarda-costas? Isso, tipo o pai vai lá, deixa os filhinhos subirem no ônibus, depois ficava lá pelo clube mesmo zanzando, mas ele acompanhava, tipo, proteger essas crianças até o ponto. Então, o relacionamento dele com crianças é super bacana. Agora eu tô procurando um adestrador. Pronto. Pra Pronto. ver se ele se adapta com os meus cães. Que eu tenho uma mestiça de Hot, eu tenho um negão que é porte grande. Quantos cães você tem, Ione? Bom, meus mesmo, com Marley só 21. Mas Só. eu tô com 23 Ela é em modesta casa, pra que caramba! É modesta pra caramba. E ele se dá bem com seus cães? Ele fica junto? Então, eu tenho medo. Eu já tentei fazer a aproximação Que dele, vai que ele mas, pega... assim, sozinha, porque Vai que ele eu quer sou fraca pra trocar a ele. almofada por um outro cachorrinho, né? Aí fica segurando o cachorro na boca. O pitbull, ele tem a tendência natural aí de não ser muito simpático com outros cães. E com o ser humano é o contrário. É característica da raça que ele não pode ser agressivo com o ser humano. Ah, ele é totalmente dócil desqualificador. com o ser humano. Ele tem que ser. Com criança também. E o pitbull fora do Brasil, aí na Inglaterra, nos Estados Unidos, o apelido dele no surgimento da raça era Nanny Dog, que era justamente voltado a babá. Pra porque criança. ele é muito legal com criança. Até no filme dos Batutinhas, o cachorro que acompanha eles é um pitbull. Então a gente pode dizer que é super recente essa marginalização que aconteceu com o pitbull aí. Então, bacana que já ficou uma dica super interessante para quem está em casa, que é relacionada a quando você for, você que está em casa, se você quiser ter um pitbull, então, ok. Se você tem criança, você não precisa se preocupar, mas você não pode ter outro bicho, não pode ter outro cachorro, né?
tenha apenas o pitbull, certo? O pitbull adulto, se a gente, desde pequenininho, se a gente quiser socializar, ele sendo bem socializadinho, a gente consegue reprimir esse instinto natural dele. Ele pode ser aquele cachorro que ele nunca vai amar outros cães. E outra coisa, de preferência, olha aqui você de casa, de preferência, não compre um pitbull, porque tem muitos pitbulls disponíveis para adoção. Existe a Piticão, existe a ONG da Leda, lá do Clube de Campo, que a gente vai dar o telefone daqui a pouco. Enfim, existem várias ONGs que disponibilizam aí vários pitbulls para adoção, por ser um cachorro aí que muita gente maltrata. Então eu tenho certeza, se você quiser ter um pitbull, ele vai ser sim um grande amigo e você não precisa gastar dinheiro. Até certo? mesmo os CCZs, né, da cidade de São Paulo, Santo claro, André. os centros de E zoonose. os pitbulls, justamente, eles são Isso. abandonados porque eles são comprados, aí, adquiridos, no intuito dele ser super agressivo, dele participar da rinha, dele ser o vilão da história, e eles soltam justamente porque eles percebem que não deu certo. Então, no caso, é o contrário. Então- A pessoa compra pensando que ele vai ser agressivo. Geralmente os que são abandonados é com esse intuito. E aí os que participaram de maus tratos, isso vê que nem ele aí deve ter ficado preso, apanhou de outros cães, passou por tudo isso e mesmo assim não despertou essa agressividade nele. Ele não serve para aquilo. Então é uma raça fantástica aí mesmo. Todos os estudos vão contra o que a gente pensa aí. Tem órgãos americanos aí, a TTS, que eles fazem estudos de comportamento com os animais para ver o temperamento do cão de diversas raças. E eles expõem o pitbull aí a situações adversas, pessoas diferentes, estímulos diferentes, para ver como ele vai se controlar, se ele vai proteger, se ele não vai, se ele vai se tornar agressivo, se ele não vai. Ele recebe uma nota e é ranqueado entre as raças. O pitbull tá nas primeiras colocações desse controle aí das raças, e para ter uma ideia, ele fica na frente aí no controle do temperamento dele, na frente do Golden Retriever, que todo mundo acha que é super um anjinho. Nossa! Então pro pitbull, nesse ranking ele tá acima dos dálmatas, dos pastores alemães e do cocker. Nossa. Então a gente vê que é um preconceito que a gente tem com eles mesmo. Eles sendo criado direitinho aí, com cuidado, estabelecendo, dando limites pra ele desde o comecinho, tudo direitinho, é um excelente cachorro pra ter aí como companhia. Não, e a gente falou agora há pouco, né? Eu falei agora há pouco, devido ao exemplo que o Arthur deu, que o pitbull não é assim, não é indicado, né? Assim, ter um pitbull se você tem um outro cachorro, mas olha aqui, eu tô com o meu cachorro aqui no meu colo e ó, o Marley nem deu bola aqui pro meu cachorro, nem tchum. Ele tá muito mais preocupado com a almofadinha dele. Que eu nem chupo meu cachorro. Meu cachorro deu umas rosnadas assim, não gostou muito, mas depois também ficou tudo bem, né? Ele tá tão cansado aqui também. Você pensa que ficar gravando é fácil? Quer vir junto? Aguenta. Ione, quer deixar algum contato? A Leda lá do Clube de Campo? Mostra a Leda, dá um tchauzinho, Leda, pra gente. Olha, a Leda do Clube de Campo, que foi o anjo da guarda aí da vida do Marley. E de muitos outros cachorros. A Leda precisa de ajuda, ração, medicamentos, né, caminhas. Se você quer ajudar a Leda, quer ajudar a Ione, elas com certeza tem aí muitos cachorros para adoção, e se você não quiser adotar, mas puder colaborar, principalmente com ração, né, e medicamentos, entre em contato. Eu tenho um celular aqui da Leda, que é o 0 Prestadora 11 9 80 57 12 66. E Ione, você também tem um e-mail para deixar pra gente, né? Tenho. Qual que é? É ione_1963@yahoo.com.br. Tá certo, Ione, eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigada por ter vindo aqui no programa Ultracão, trazer o Marley, contar a sua história. Arthur, muito obrigada também por ter vindo até aqui, nos esclarecido aí sobre a raça Pitbull. Enfim, já não tenho mais dúvida, Pitbull não é uma raça perigosa. Vamos acabar com esse mito, vamos acabar com esse preconceito. Eu quero só pedir licença aqui para vocês, porque agora eu quero chamar o meu grande amigo, o Sidney Oliveira. Sidney, você já viu aí algum cachorro com um transtorno obsessivo compulsivo? Priscila, muito engraçado isso. Eu não sabia que cachorro tinha isso. Eu vejo falar que gente tem muito esse negócio aí, né? TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Existem medicamentos, eu sei que muitas pessoas são dependentes, fazem tratamentos aí com psicólogos, até com psiquiatras, né? Mas eu não sabia que cachorro tinha isso, né? Acho que é novidade para mim, eu não sabia mesmo, tá bom? Mas eu vou dar uma dica aqui para as pessoas que precisam comprar medicamentos,
mas medicamentos humanos, não medicamentos para cachorro, Priscila. De qualquer lugar do Brasil, você pode comprar os seus medicamentos aqui na Ultrafarma com muita economia. É só você acessar o nosso site, ultrafarma.com.br. Lá você tem todas as promoções, leve 3 e pague 2, leve 4 e pague 2, a cesta básica de medicamentos. Além dos grandes descontos, você ainda tem as promoções. Então, acesse o nosso site, compre os seus medicamentos de qualquer cidade do Brasil e receba aí na sua casa, tá bom? Ou por telefone, operadora 11 5591 1466. Você que mora em São Paulo, na Grande São Paulo, pode ir diretamente às nossas lojas que fica na Estação Saúde do metrô, na Avenida Jabaquara. 2 lojas do lado direito, 2 lojas do lado esquerdo. Se você for de metrô, qualquer lado que você descer, você tem Ultrafarma. Se você for com o seu automóvel, temos estacionamentos grátis com manobrista. Então é isso aí, Priscila. Continua aí com o Ultracão. Vamos saber mais aí sobre o toque dos cachorros aí, que eu não sabia que a novidade, acho que não é só para mim, deve ser para muita gente, tá bom? Tchau. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar de carrapatos. Não saia daí porque o Ultracão volta já. Já faz tanto tempo que é assim, com carinho e muita dedicação, com trabalho e respeito a Ultrafarma nos traz conforto e satisfação. É mais saúde pra todos nós, fazendo o povo contente. Por tudo isso a Ultrafarma tá no coração da gente. É tão bom sempre confiar em alguém que se pode contar. A Ultrafarma já está no coração do Brasil. Vem pra cá, vem ser mais feliz. É mais saúde pra todos nós, fazendo o povo contente. Por tudo isso a Ultrafarma tá no coração da gente. Oi, mamãe. Oi, volta já. Voltamos com o programa Ultracão e agora chegou o momento de falarmos de carrapato. Pois é, esse bichinho tão pequenininho causa problemas tão grandes, né? Tão sérios aí na vida do seu cachorrinho, do seu animal, do seu animalzinho de estimação. E para falarmos sobre este tema, eu recebo aqui no programa Ultracão o Antônio Miranda, do projeto Gaiola Aberta. Muito obrigada mais uma vez aqui por participar do programa. E recebo também o veterinário homeopata, Dr. Marcos Fernandes. Muito obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço, viu? Marcos, quantos tipos, né, de carrapatos nós temos? Há muitos carrapatos, muitos tipos. Aqui no Brasil mesmo? São vários? Aqui no Brasil mesmo, não só no Brasil, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem uma doença chamada doença das montanhas rochosas, que acomete pessoas que vão no deserto e são picadas por carrapatos contaminados. Tem a doença de Lyme também, que é uma doença importante. Tem a febre maculosa aqui no Brasil, que é uma doença humana transmitida pela picada do carrapato contaminado. E fora nos cães, nos bovinos, nos equinos, enfim, nós temos muitos carrapatos e muitas doenças acometidas por eles. Tá. E todo carrapato transmite alguma doença ou só os contaminados? Só os contaminados. Você pode ser parasitado por um carrapato normal, ele apenas vai espoliar, retirar sangue do teu corpo, né? Vai trazer coceira, problema de pele, no máximo, mas não vai transmitir doença. Mas se der o azar de você ser picado, ou cachorro, ou boi, ou cavalo, por um carrapato contaminado, esses animais vão adquirir a doença. Certo. Antônio, você que trabalha muito, né, com outros animais, principalmente com silvestres, você já viu assim carrapato nesses outros animais também? Sim, acontece muito em capivaras, né, que é o mais próximo da gente. Mas outros animais também, mas o principal é a capivara. Tem bastante infestação de carrapatos. Certo. O carrapato, doutor Marcos, ele só pica o mamífero? Ele pica e ele fica grudado. Mas só o mamífero? Só o mamífero. Uma ave, por exemplo, tudo bem que ela voa, né? Mas se a ave tiver
estiver no chão, assim, ou uma arara, pousa numa árvore e tá o carrapato lá, não tem problema? Não. Os carrapatos também contaminam, além dos mamíferos. Por exemplo, répteis. É muito comum cobra ter carrapato. Sapo é parasitado por carrapato. Muitas espécies de animais são parasitadas por carrapatos e não só mamíferos. Certo. E, assim, qual o risco, né, assim, qual a doença mais grave que pode dar em cachorros, né, em gatos também? Em gatos não, mas em cães temos a erliquiose. Por que em gatos não? Porque normalmente o carrapato não parasita gato. Nenhum tipo de carrapato? Nenhum tipo de carrapato. Por quê? Normalmente o carrapato é específico da espécie ao qual ele parasita. Então, por exemplo, o cachorro... Não tem carrapato? O gato não tem carrapato, Gato então? não tem carrapato. Que beleza, que bom. Nós temos o carrapato do cachorro que chama Rhipicephalus sanguineus, né, que é um carrapato muito comum e ele transmite a famosa erliquiose, que é uma doença provocada por uma bactéria que provoca um quadro anêmico no animal muito importante. Que pode levar ao óbito? Leva a óbito. Não tem tratamento? Não tem cura? Tem tratamento. Mas como o início da doença é inespecífico, apatia, prostração, febre, qualquer doença dá isso, a pessoa não se importa. Quando ela vai ver e verifica-se através de um exame de sangue, ou seja, há real necessidade de fazer um exame complementar para ter certeza. Muitas vezes o quadro já está adiantado. Então não tem muito o que ser feito, né? Eu já ouvi falar, assim, por exemplo, se um carrapato vai no seu animal, não sei se você já ouviu falar disso também, Antônio, a gente não pode puxar o carrapato, porque o ferrão fica lá dentro do bicho, tem que queimar. Isso é verdade, doutor Marcos? É verdade. O certo é você retirar o carrapato com uma pinça, apertando a pinça na cabeça dele, ou seja, quase grudado na pele, porque aí você retira o carrapato e o ferrão. Se você puxa apenas pelo corpo, o ferrão fica. E aí pode causar uma infecção, uma inflamação? Uma inflamação, coceira. Coceira. Tá certo. Então o certo é pegar a pinça, puxar pela cabeça e retirar todo o carrapato e todo o ferrão. Tá. E o carrapato que está no cachorro, por exemplo, ele também pode picar o ser humano? Pode. A maioria dos carrapatos, ele não tem uma especificidade em relação à espécie. O carrapato do boi pega o homem, o carrapato do boi pega o cachorro. Só não pega o gato? Só não pega o gato. Mas o gato... Por isso que fala que gato tem 7 vidas, né, Antônio? Já tá protegido. Até nisso o gato tem sorte. Caramba! Na verdade, o gato até pode ser um parasitado de forma acidental. Eu já vi carrapato em gato, mas é muito raro, é muito difícil. Isso não é comum, né? Tá. E assim, os lugares de risco, né? Assim, porque se você vai levar o seu cachorro passear numa praça, né, que tem grama, isso daí já pode pegar carrapato, né? Exatamente, Priscila. Você já falou, você perguntou e respondeu. De fato. Não, eu tô te fazendo essa pergunta praças... porque o meu cachorro, que tá passeando por aqui, cadê ele? Luca, tá embaixo de você, aqui embaixo do sofá. Esse bicho já pegou carrapato, doutor Marcos. Antônio, você não sabe a dor de cabeça que eu tive? Eu moro em apartamento. E eu tava lá, catei meu cachorro, botei ele aqui no meu colo e comecei a fazer carinho nele. Aí, opa, o que é essa bolinha? Aí senti assim, puxei o pelinho dele, tomei um choque, né? Eu vi aquele bicho feio, horroroso, com aquele monte de patinha. Não pensei 2 vezes, catei um papel higiênico, que eu não fui por a mão direto, que eu tenho nojo, né? Sim. Catei um papel higiênico, botei ali em cima do carrapato, puxei, e aí levei ele no veterinário, aí eu comprei aquele, não vou fazer propaganda, né? Mas aquele que coloca, aquele remedinho, aquele remedinho que coloca aqui e tal, né? Caro, R$80 e tal, matou e tal. Só que ficou... Olha, ficou uma ferida no meu cachorro depois. Aí voltei lá no veterinário, ele espremeu, saiu até pus. Foi feio o negócio. Aí ele falou, de passear na praça, de levar não sei o quê. Aí eu descobri, né, lá perto da minha casa tem uma praça, inclusive tem parquinho, levo minha filha e tudo. Praça Kennedy. Olha, foi de lá que veio o carrapato, viu, doutor Marcos? Porque não tem outro lugar. De fato, Priscila, você tem toda a razão. Praças públicas, Ibirapuera, Parque da Independência aqui em São Paulo, são áreas endêmicas desse parasita, né? Então, de fato, os animais que passeiam nesses locais, eles estão expostos a riscos. Agora, doutor Marcos, sabe aquela coleira fedida? Sei. Você já viu também, Antônia, aquela coleira fedida? Aquela coleira fedida que falam que a solução para os problemas, aquilo lá não adianta nada. Eu coloquei aquilo no meu cachorro... Não adianta nada, dá no mesmo colocar, ele só fica fedido só, porque aí você coloca aquilo, pode vir carrapato, vem pulga, vem tudo. Eu queria só fazer um comentário com relação ao carrapato. O ano passado, São Paulo passou por uma seca bem forte e nós tivemos uma infestação de carrapato
que até o doutor pode explicar melhor, carrapato estrela, que a gente chama de carrapato estrela, que foram em Porto Feliz teve vítimas com mortes de pessoas com febre maculosa. Isso em função da seca. O carrapato estrela ele acabou assim fez um estrago muito grande. Então, na seca ele se prolifera com maior facilidade? Eu acredito, eu não saberia te dizer isso aí, mas eu acredito que sim, porque foi justamente na época do inverno, onde a gente tem esse clima mais seco, foi que deu uma infestação ano passado, assim, gravíssima. Inclusive, dentro da USP, teve casos de febre maculosa na USP de Ribeirão Preto. Teve, eu falei, uma família que teve 2 pessoas que morreram com febre maculosa em Porto Feliz. Sorocaba também teve alguns casos. Então, principalmente no interior, as pessoas que moram próximos a alguma reserva, algumas matas, é uma área também de risco muito grande, né? Além dos parques aqui para a gente na capital. Mas ano passado foi uma situação crítica que nós estamos de novo agora no inverno, é uma situação realmente complicada. Tá. Doutor Marcos, o que a gente pode fazer para diminuir esses riscos, né? Assim, tosar o cachorro ajuda? Bom, 2 coisas, né? Na cidade do interior, como o Roberto falou, infelizmente, o homem ele destrói a natureza, ele destrói as matas e ele vai onde o carrapato está. Não é o carrapato que vai até onde o homem está. Tá. Então, infelizmente, há uma culpabilidade do homem que negligencia a natureza, né? Isso lá. Agora, aqui em São Paulo, eu aconselharia a não frequentar esses parques muito populosos de animais, que sabidamente existe a possibilidade do animal ser picado por carrapato. Tá, caso o animal seja picado por carrapato, levar imediatamente ao veterinário ou a gente pode solucionar esse problema com esses remédios que a gente conhece no mercado, colocar e ficar despreocupado? Não, viu o carrapato no animal, o certo é procurar o profissional, porque o carrapato não fica no animal, ele fica no ambiente ao qual o animal está submetido. Então, igual a pulga? Igual a pulga. Então, o que vai acontecer? De repente, ele pegou esse carrapato já faz algum tempo, mas esse que ele viu no corpo do cachorro foi trazido da casa dele. Então, a casa está contaminada. Como que o carrapato se procria? Ele bota os ovinhos, os filhotinhos no animal ou pela casa? Pela casa, milhares. Caramba! Milhares, simplesmente milhares. Então, o que acontece? O ideal seria o veterinário, né, sabedor desse conhecimento, orientar a pessoa para que cuide desse ambiente. Não só trate do animal, mas cuide do ambiente. Lógico. E também esperar um período de 10, 15 dias, que normalmente é o período de incubação das doenças, e fazer exames de sangue que podem comprovar se o carrapato estava contaminado ou não. Né? Que aí vai aparecer se o cachorro está ou não doente. Exatamente. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença, viu, doutor Marcos Fernandes? E também, Antônio Miranda, muito obrigada mesmo. Qual o contato lá do Projeto Gaiola Aberta? É o site, né? projetogaiolaberta.com.br. Tá certo, doutor Marcos, qual o contato você vai deixar aqui no programa? www.marcosfernandes.vet.br ou 0 Operadora 11, São Paulo, 2215-0901. Tá certo. Antes de me despedir aqui de vocês, eu quero dar um recadinho para quem está em casa sobre a revista Ultracão, que já está na 19ª edição. A revista Ultracão pode ser adquirida gratuitamente nas lojas da Ultrafarma ou então através do telefone 0 Prestadora 11 5591 1466 ou também pelo site www.ultrafarma.com.br. Você entra em contato com a Ultrafarma, compra seus remedinhos e, junto com a sua encomenda, a revista Ultracão chega na sua casa gratuitamente. Você também pode aproveitar e participar da promoção cultural Vida de Cão. E é muito simples, basta você enviar uma foto e uma carta, né, contando a historinha do seu cachorro para o site www.ultracão.net. Se a sua historinha for selecionada, o seu cachorrinho pode estampar a revista Ultracão. Se eu fosse você, eu não perderia essa promoção. Muito obrigada pela sua audiência. Aproveite para curtir a página do programa Ultracão no Facebook. Obrigada mesmo mais uma vez e eu te espero no próximo programa. Um grande beijo. Até lá. Late, late, roda, vira, cambalhota, meu cãozinho.